Maurício convidou, Maurício, que é o chefe da clínica médica, convidou essa sessão conjunta com vocês para a gente tentar, eu acho, elucidar a visão do cirurgião e a visão do clínico dentro de um benefício para o nosso hospital e para os nossos pacientes. É certo que o clínico, desculpa para muitos que não me conhecem, sou Guilherme Cota, sou responsável pela cirurgia aqui do hospital. Tá? Eu sei que alguns aqui são do curso de pós-graduação do Maurício e os outros são do meu curso de pós-graduação. Tá? Então tem aqui dois grupos de pós-graduação, tanto cirurgião quanto clínico. E na verdade o cirurgião e o clínico têm que se somar, né? O clínico tem que ser uma pessoa que faça o diagnóstico e o cirurgião muitas vezes aquele meio de fazer o método terapêutico um pouco mais radical. É assim que eu penso entre o cirurgião, mas um completa o outro, obviamente. Tá? Então a gente vai falar sobre diverticulite hoje, que é um tema que eu gosto bastante e que aqui no hospital, por incrível que pareça, a gente tem um movimento muito interessante sobre a doença diverticular, sobre a diverticulose, e a gente vai ter que elucidar isso. O que é doença diverticular, o que é diverticulose, o que a gente tem como prioridade para operar, o que a gente não tem como prioridade para operar. Tá? Existe a ideia do clínico em relação ao cirurgião, que todo cirurgião quer operar tudo, né? Mas não é bem assim. O cirurgião gosta de operar, mas eu acho que tem que operar aquilo que tem indicação de operar. E aí a gente tem que falar a mesma linguagem. Próximo. E aí a gente entra dentro de uma situação que é o histórico da doença diverticular, né? O que é a doença diverticular, o que é diverticulose, o que é divertículo. Em 1700, Littré, aquele mesmo da hérnia, né, descreveu pela primeira vez lesões saculares do colo. Em 1756, Morgani descreveu as camadas histológicas dos divertículos. Na verdade, a gente vai ver no decorrer da aula que existem dois tipos de divertículo. E o Morgani já começou, naquela época, a ficar atento que existiam pessoas que tinham divertículos, entre aspas, verdadeiros e, entre aspas, divertículos falsos. Né? Cuvier escreveu o processo anatomopatológico dos divertículos, com a formação de fístulas benignas a bexigas. Então ele olhou que existiam alguns divertículos que, durante um processo inflamatório, minimamente ou agudamente, né, com muita dor, que existia todo um processo de uma perfuração desse divertículo para dentro da bexiga. Aonde hoje a gente sabe que uma pneumatúria, né, pneu no ar, matúria saída de urina com ar, né, é o grande diagnóstico que o próprio paciente fala: doutor, estou soltando gases pela urina. Né? Em 1899, Grazer introduziu o termo peridiverticulite. Por quê? Se a gente levar em consideração uma doença diverticular, o divertículo ele é extraluminal. E por ser extraluminal, o processo inflamatório muitas vezes não é evidente, por exemplo, numa colonoscopia. Mas pode se tornar uma tragédia no ato de uma colonoscopia por colocar ar em grande quantidade no meio da luz, quer dizer, no interior da luz. Então, Grazer sugeriu que a patogenia dos divertículos, que é a herniação da mucosa, através da penetração da camada muscular. Então, Grazer, ele descreveu aqui o divertículo falso. Ele não descreveu o divertículo verdadeiro, né? Porque existia essa herniação por dentro da mucosa. Então, Beer, em 1904, postulou que o mecanismo da diverticulite era a impactação de material fecal no colo do divertículo, causando inflamação, possível perfuração. E aí vocês veem que no decorrer dos anos, a patogenia, a identificação do que é, realmente se torna interessante do ponto de vista histórico. Mas do ponto de vista prático para a gente já sabe isso. A gente, graças a Deus, a gente já tem essa noção. Então, em 17, Telling Brunner
publicaram a descrição clássica da diverticulite complicada. Pois bem, e as outras? Na verdade, historicamente, a gente tem essas descrições. E o que é diverticulite complicada? O que é diverticulite não complicada? Então vamos fazer um bom apanhado sobre isso. Próximo. Então, diverticulum vem do latim pequeno desvio do trajeto normal. Um pequeno desvio do trajeto normal. Será que é isso que a gente hoje vê? Né? Mas se tornou, então, divertículo um pequeno desvio. Mas a doença diverticular do colo é o nome dado à condição clínica em que há a presença de divertículos, isto é, de saculações na parede do intestino grosso. O interessante, quando a gente vai explicar isso ao paciente, a gente sempre fala, são pequenas saculações na parede do intestino. Próximo. E aí, a presença dos divertículos do intestino grosso é uma condição comum que afeta cerca de 50% dos indivíduos com mais de 60 anos. E a maioria dos indivíduos após 80 anos. Então, é a história natural. Mas por que é a história natural? E a gente vai ver que com o passar dos anos, hoje 50% com mais de 60 anos, eu falo para vocês que 10 a 12% com menos de 30 anos. Isso aí é muito complexo, porque isso está ligado basicamente ao ato defecatório, é assim que se fala, ato defecatório. E como é que a gente entra e pensa sobre o ato defecatório? Né? O ato defecatório ele é complexo. Né? Você possui o reto baixo, reto médio, reto alto, o ânus. Você possui, aqui já está reto baixo, reto médio, reto alto. Você possui as chamadas válvulas de Houston, tá? Que são válvulas justamente porque elas, com ampola retal vazia, elas ficam sanfonadas. E você lembre que no colo direito as fezes são líquidas, no colo esquerdo as fezes são pastosas. E à medida que vai mais distal, você tem a impactação das fezes. E essa impactação das fezes, à medida que vai impactando, as válvulas deixam de existir, elas retificam. E no momento que retifica, né, existe a vontade evacuatória. E aí a vontade evacuatória precisa de uma posição ímpar, em geral de cócoras. Por isso que o vaso, quanto mais baixo e mais próximo do chão, melhor. Existe a necessidade da deflexão anterior e a prensa abdominal, no momento em que há o relaxamento do esfíncter, que é voluntário. E aí você compacta igual a uma máquina de fazer, é feio, né? Mas é igual a uma máquina de fazer linguiça, igual a uma máquina de fazer macarrão. E aí você tem a formação do bolo fecal. É assim que é o ato defecatório. Só que você não evacuando no momento que existe a retificação das válvulas de Houston, com o passar do tempo, as fezes vão impactando no sigmoide. E à medida que não vai, cada vez maior. Então, no momento que você faz a prensa para tentar evacuar, a pressão aumenta dentro da luz. Aumentando dentro da luz, funciona igual um pneu com câmera, formando os divertículos. E isso é a história da formação diverticular, do divertículo chamado falso. Porque o divertículo verdadeiro, ele não se forma por pressão, ele se forma por fragilidade da parede muscular. E aí existe a fragilidade e hernia toda a parede.
Então, apenas uma pequena porcentagem de indivíduos com divertículos desenvolvem sintomas e uma proporção menor ainda necessita de cirurgia. Pois bem, se você tem uma grande quantidade de indivíduos que vão formar divertículos, sim, mas se aquela pessoa tiver um ato defecatório, a possibilidade de formar divertículos é muito menor. Pode formar, mas é muito menor. E aí, aonde você ensina a pessoa a evacuar? Na primeira infância. Se todos aqui foram ensinados na primeira infância, no momento que teve vontade de evacuar, ir ao banheiro, a possibilidade de constipação, de defeito do ato defecatório e até mesmo da formação de divertículos é muito baixa. Chegando aos 80 anos, muitas vezes sem doença diverticular, que é raro. Próximo. Está aí o nosso divertículo verdadeiro e o divertículo falso. O divertículo verdadeiro possui todas as camadas, lembrando que as camadas intestinais, mucosa, submucosa, muscular e serosa, estão presentes. Onde você tem divertículos verdadeiros? Cólon direito, cólon transverso, muitas vezes são verdadeiros, são divertículos verdadeiros. Então você poderia dizer que os divertículos verdadeiros seriam uma forma hipotônica e os falsos uma forma hipertônica? Obrigado, só para adiantar, calma. É isso aí, é justamente isso. O divertículo verdadeiro, ele é hipotônico. O divertículo falso, ele é hipertônico. Próximo. Então, conceito da doença hipotônica. É caracterizado por divertículos largos, em grande quantidade, presentes na maioria dos segmentos do intestino grosso. O tipo é mais comum em pacientes idosos e, em geral, são assintomáticos, né? Tá errado. A função intestinal é normal e apresenta constipação, tendo como principal complicação a hemorragia. A maioria são divertículos verdadeiros. Próximo. Já na doença hipertônica, a forma hipertônica da doença acomete principalmente o cólon sigmoide. Por toda essa parte fisiológica que eu expliquei anteriormente. Tá? Pelo fato de ter menor calibre, óbvio, quando você passa pelo intestino e é simplesmente uma passagem no colo esquerdo, quando chega no sigmoide, a absorção de água já existiu. Na verdade, você tem ali já só para impactar, para voltar, né, para dirigir, né? E aí você tem o aumento da pressão intraluminal, formando os divertículos. A função intestinal é normal e apresenta constipação, tendo como complicações da forma hipertônica a inflamação, abscessos, perfuração, hipertrofia da parede intestinal, obstrução e fístulas. Próximo. Mas o que é divertículo? Divertículo é a saculação, mas a doença é a doença diverticular, porque a diverticulose é a presença da saculação, não é doença. Quando o quando o clínico chega para a gente e fala assim, eu tenho um paciente com diverticulose, a mensagem a ser passada é que eu tenho um paciente assintomático. Quando passa, eu tenho um paciente com doença diverticular, a mensagem a ser passada é um doente sintomático. Ou que teve sintomas, ou que mantém sintomas, ou complicações. Porque na doença diverticular você pode ter uma forma complicada e uma forma não complicada. A forma complicada com inflamações, com abscessos, fístula, perfuração, obstrução. E aí entra aqui a hemorragia, que eu sinceramente acho que a hemorragia não deveria entrar aqui, apesar de ser uma doença hipotônica. Eu acho que ele não deveria, porque é uma doença, a gente deveria dividir as formas complicadas hipertônicas e as formas complicadas hipotônicas. Próximo. É o que tem se desenhado para o cirurgião isso. E aí a gente sabe o seguinte, que no apanhado de 2011 a 2022,
A população em geral com doença diverticular, 30%, isso é o último rate, tá, que a gente tem, 30% maior que 45 a 70 anos. 30% da população com doença diverticular. Não complicada ou complicada. 50% de 70 a 85 e 65% maior que 85. E a grande maioria onde? Em países ocidentalizados. E 90% na cidade. Por quê? Porque é uma doença da cidade. É uma doença do homem do campo? Não. O homem do campo teve vontade, ele abaixa a calça e faz o cocô no mato. O homem da cidade está no meio do trabalho, deu vontade, estou numa reunião, estou no meio do trânsito, ele não faz, deixa para depois. Principalmente mulheres que têm no trânsito intestinal, principalmente no meio da menstruação, muita dor. Ela toma remédio. E o remédio faz o quê? Para o intestino. Então as mulheres são mais constipadas que os homens. Olha que coisa. Apesar de você olhar aqui, ó, apesar da constipação, menos complicação. Por quê? Por que menos complicação? Porque a mulher se entope de remédio. É verdade. Durante a menstruação, qual é a mulher que não toma no mínimo um remédio? Só não pode sentar aqui. Daqui para cá não pode. Tem que sentar daqui para lá. Pronto. Só cuidado, passa aqui no pau. Próximo. E aí, complicações agudas. A gente já falou sobre essas complicações. Complicações hipertônicas e complicações hipotônicas. A gente olha aqui, ó, 95% das complicações estão localizadas aonde? No sigmoide. Pois bem, se vocês me apresentam um paciente com hemorragia digestiva baixa e tem doença diverticular, será que eu tenho que tirar o sigmoide? Não, porque não é doença hipertônica. Deu para entender isso? Isso é uma coisa que a gente tem que ficar na cabeça. Próximo. Então, investigação. Como é que a gente faz? Suspeita com base em dados clínicos, individualização de exame, né? Mais comumente, começa com exame proctológico. Enemopaco, colonoscopia, que são os exames mais importantes para a gente. E aí tem exames específicos, com raio-x simples, tomografia, urografia, né, no caso de fístulas, né, arteriografia, mapeamento. Por exemplo, eu já peguei um paciente com doença hipotônica em que eu precisei fazer uma arteriografia. Tinha sangramento do colo e marcou aonde? Simplesmente o ângulo hepático. Então eu fiz uma colectomia direita. Então, pessoal, a gente tem que pensar sempre com a localização. Por isso que nesse tipo de doença diverticular complicada, a localização é muito importante para a gente. Próximo. Porque o quadro clínico, muitas vezes, na diverticulose, e aí a gente não faz nada, é assintomático. O problema são as doenças diverticulares, como dor, distensão intestinal, né? E aí você sente o cólon distendido, alterações do hábito intestinal, náuseas, vômitos muitas das vezes, febre, massa palpável, palpar massa na fossa ilíaca esquerda na região do sigmoide, com febre, dor, e com passado, e uma pessoa jovem, muitas vezes não é tumor, é doença diverticular. Mas a gente tem que ficar atento, porque pode causar, ou podemos ter algumas surpresas nisso. Na diverticulite, é bem claro, né? Dor abdominal, febre, massa abdominal, constipação, mas a gente tem que ficar bem atento, porque pode ser um tumor, né? A pequena diferença entre um e outro, muitas vezes é tênue, ou quase não existe. Dizem que 20% dos pacientes com doença diverticular, né, podem ser confundidos com paciente com uma neoplasia de cólon obstruída ou neoplasia de cólon na região.
Próximo. Então, a diverticulose que a gente fala são ossos verticulares, associação com neoplasia pode existir, complicações, e aí deixa de ser diverticulose, passa a ser doença verticular. E a colonoscopia muitas vezes é o diagnóstico. A visualização da saculação pela TC, idem, a gente consegue identificar. Próximo. Então, na doença, e a gente começando pela complicada, que é mais tranquila para o cirurgião, é o que a gente tende a focar, né? São inflamações, abscessos, tumorações, muitas vezes a presença de ar, que incomoda o clínico. A presença de ar fora de alça incomoda o clínico. Muitas vezes o radiologista vai chegar para você e já falar assim, olha, chamar o cirurgião, tem ar fora de alça, tem pneumoperitônio. Mas depende. Muitas vezes você tem esse paciente com ar fora de alça, e o doente lá, ó, perna cruzada, mão atrás da cabeça, está muito bem. A gente tem que saber o conjunto. Como é que esse doente está? Está taquicárdio, leucocitose, desvio, tem irritação peritoneal. Como esse paciente se comporta? Porque aí é que vai chegar o chamado estadiamento terapêutico. O estadiamento, muitas vezes, uma tomografia, né? Aqui a gente vê uma tomografia, por exemplo, um ar fora de alça, uma coleção grande, com infiltração do mesentério, né? E era justamente isso aqui, uma perfuração de um divertículo. E olham só, página, olha como é que é a mucosa. Mucosa normal. A doença é uma doença extraintestinal, é peridiverticular. Próximo. E aí já existem trabalhos, e esse trabalho é um trabalho antigo, que mostra que o TC de abdômen e pelve é usualmente o mais apropriado desde 2006 para você identificar as suspeitas de diverticulite. Aqui não pode sentar, tem que sentar aqui para lá. Obrigado. Próximo. Que na diverticulite aguda, 10 a 25% dos pacientes, né, que apresentam a diverticulite possuem ou podem evoluir para perfuração livre ou bloqueada. Está aí a grande diferença, aquilo que a gente tem que entender. Ar fora de alça assusta? Não, não é para assustar. É para a gente saber ou até direcionar. Olha, a radiologista chega para a gente e fala assim, olha, estou com um paciente lá com uma diverticulite, você pediu, tem uma dor na fossa livre, muito bem, mas tem um arzinho fora de alça lá, tem umas 3 bolinhas lá. É pneumoperitônio, sim, é pneumoperitônio. Mas bloqueada. Será que a gente tem que colocar na sala uma urgência absoluta? E isso aí é feeling, é treinamento. Perfuração livre, tem perfuração. Como é que é a perfuração livre? É um doente com taquicárdia, taquipneia, dor abdominal absurda, abdômen tenso. Esse é urgência a qualquer hora. Próximo. Porque após quadro agudo inicial, 30% das crises recorrentes acontecem em um ano. E aí a gente colocando aquele paciente que apresentou não uma diverticulite perfurada, mas apresentou uma diverticulite complicada, com um pequeno abscesso ali ao redor, e depois a gente vai ver que existe uma classificação para isso, né? E dentro dessa classificação a gente começa a ver que na verdade ocorrem dores de tempo em tempo. Ah, mas como é que a gente pode minimizar? Trocando dieta. Como é que a gente pode evitar que esse paciente seja operado? Trocando dieta. Reeducando do ponto de vista alimentar e defecatório. Porque também não adianta reeducar o doente do ponto de vista alimentar e o defecatório não for orientado. Usando Moving Lax, usando qualquer regulador intestinal, tamarim, seja lá o que for, no momento apropriado, mas no momento da crise a gente não pode fazer isso, né? Porque 30% são recorrentes um ano, 25% tem readmissão por conta de dor, 2 a 7% podem ser operados ou reoperados. Reoperou uma vez, tirou a doença hipertônica, 1 ano, 2, 4, 5, 6 anos depois não houve
uma reeducação alimentar e reeducação defecatória, voltou a ter, tinha divertículos, não foram retirados. Por quê? Porque hoje, tem divertículo, tem que tirar o intestino todo. Não, tira a zona hipertônica. Tem sangramento, aí você vai direcionar ao ponto do sangramento. Todos estão entendendo isso? Tá? E aí várias crises, complicações são mais frequentes, diminui a resposta ao tratamento. 70% tem uma crise só. 6% 3 crises. Pois bem, entre 76, ok. Esse aqui vai ser muito difícil operar. Então a gente tem que operar no momento que passou a primeira para a segunda crise. Ou da segunda para a terceira. Os livros falam que é mais do que 2 ou 3 crises. Ou 3 crises, 2 ou 3 crises. Mas o que vale para a gente, e para o cirurgião isso está cada vez mais evidente. Antes da pandemia eu fui num consenso de cirurgia do American College of Surgeons, e nesse consenso ficou evidente que o que depende não é o número de crises, mas a evolução do seu paciente. Você tem um paciente com uma crise, mas abriu com uma perfuração livre, e aí, o que a gente vai fazer? Tem que operar. Não, só tem uma crise, não é para operar não. Entendeu? Não, você está com o seu paciente, está na segunda para a terceira crise, mas mantém, você faz a tomografia, tem um colo com uma parede, um sigmoide com uma parede de quase 2 centímetros, esse paciente vai ter outra crise. Entendeu? Então isso aí vai ser doente para doente, não adianta. A literatura fala isso, mas o que a gente vai ter é realmente a individualização de cada paciente. Próximo. E aqui está a nossa classificação. Hoje, essa é a classificação que manda, feita em 1978, a classificação de Hinchey. Existe uma classificação modificada, mas essa é a classificação já modificada e tranquila para a gente entender. Vamos lá. 1. Fleimão pericólico, inflamação e sem fluidos na cavidade. 1. Você tem um processo inflamatório ali no colo, 99% ali no sigmoide, um processo inflamatório, muitas vezes não palpável. É aquele que o doente chega, o exame físico aperta, dor aqui, doutor. Mas é aqui? Não, é aqui, ó. E aí você fica, o que eu faço? Começo antibiótico, mando para casa, aí você faz a tomografia. A tomografia tem um Hinchey em 1. O que a gente pode fazer com esse tipo de doente? Fica a interrogação, depois a gente fala. 1B é um abscesso com menos de 4 centímetros, mas já tem abscesso. Será que o cirurgião tem que entrar aqui? Será que só fazer o antibiótico melhora? Do ponto de vista cirúrgico, é operável? Tem uma crise, será que eu vou operar esse doente? Pois bem, olha quanta interrogação começa a aparecer na nossa cabeça. O 2, né? Abscessos com mais de 4 centímetros. Pô, aí já tem com mais de 4 centímetros. E aí, o que eu vou fazer? Chama o cirurgião para ver? O cirurgião vai resolver? O que a gente precisa fazer? Uma crise? 2 crises? Olha quantas variáveis a gente tem aqui. Como é que está o doente? Né? Pois bem. E 4, peritonite fecal. Pô, Guilherme, mas você está passando 3? Pois bem, existe uma tênue relação entre essas duas. Que para mim, como cirurgião, 3 e 4 é cirúrgico. Você olhando, clínico não consegue falar isso para mim. Radiologista não consegue falar isso para mim. Pô, mas isso é uma classificação de 78. Pois bem, eu acho que a grande diferença entre a peritonite fecal e a peritonite purulenta é a presença de um grande pneu peritônico, que não está escrito na coisa. Que a gente não consegue distinguir pela tomografia se é fecal ou purulenta. Próximo. Peraí. Comece a pensar de maneira diferente, porque a mortalidade começou a entrar aqui, ó. Olha só. Né?
Um A e um B, menos que 5%. 2, menos que 5%. 3, 13% de mortalidade. 4, 43%. Falar para vocês, em medicina, para os que não sabem, eu tive meu chefe, Maurício conheceu, ele falava assim: tudo que tem mais que 6% em medicina é muito. A gente não pode errar. Tá? Pô, mas aqui tem 5%. Sim. O que a gente precisa fazer? Tratar clinicamente com antibiótico? Ver se é a primeira crise? Sim. Resolveu? Talvez não fazer nada. Aqui. Tratar clinicamente resolveu, o doente entendeu, não tem nenhuma outra complicação? Talvez seja clínico. 13%. Não dá para ser clínico. Primeira crise, não dá para ser clínico muitas vezes. Vocês entenderam isso? Por quê? Porque a mortalidade é de 13%, é muito próximo. Ah, peraí, vamos lá. Vamos começar a elucidar isso. Numa classificação modificada de Vasvari, que é a classificação hoje que o cirurgião usa, tá? A gente vê diverticulite clinicamente leve, divertículos sem espessamento da parede do colo. Vamos lá. Hipoteticamente, chega um paciente com dor na fossa ilíaca esquerda, você faz a tomografia, não tem espessamento. Doutor, primeira crise. Vai mandar para casa, com observação, com antibiótico muitas vezes, porque tem uma leucocitose leve, e acabou. E orientar para tomar atenção quanto à evacuação, voltar num gastroenterologista, para o gastroenterologista orientar, vou ir para o nutricionista fazer a dieta para o resto da vida. Vamos lá. Inflamação pericórdica configurada com fleimão. Lembra que um A e um B, 5% de mortalidade. Espessamento da parede do colo com reação inflamatória. Alterações do estágio 1 e formação de abscesso. Primeira crise. Pois bem, quem fica satisfeito de fazer antibiótico? Eu fico. Eu faria antibiótico e aguardaria. Se esse doente, durante a internação, não melhorar, primeira crise, tá? Não melhorar, alta. Não, desculpa, não melhorar, opera. Melhorou, alta. Alta, orientação, etc. e tal. Mas se esse paciente aqui não melhorou, ou se não, tem mais do que 2 crises, cara, antibiótico, vamos operar nessa internação, vamos resolver o problema. Gente, tá aí, eu acho que é a grande diferença, né? Isso é a visão do cirurgião, tá? Vamos lá, 2, 3 e 4, cara, 2, 5%. A gente pode utilizar a mesma tática do 21. 3 e 4 não dá. 3 e 4 começa antibiótico, dá uma melhorada. Para quê? Para que a gente evite a colostomia. Evite. Porque esse paciente vai vai para uma colostomia. Esse tipo de doente, o 3 e o 4 aqui, algumas vezes a gente vai ter que adiantar. Ó, não dá, vamos colocar hoje na sala, vamos resolver. Tá? Próximo. Vamos lá. Qual é a complicação temida? É a perfuração, né? Mortalidade 6 a 35%. Opa. Desculpa. Passível de tratamento clínico que depende da avaliação do paciente. Próximo. Perfuração, aí a gente vê a perfuração aqui. Olha como é que perfura. Olha aqui. Próximo. Já a obstrução é diferente. A obstrução, você tem uma hipertonia. Uma hipertrofia com hipertonia do colo. E aí obstrui tudo para cima. Esse doente aqui, que tratamento clínico a gente vai fazer? Não tem como. Esse doente aqui, que dentro do rinche, volta lá numa coisa, volta aqui. Esse paciente, ele está onde no rinche?
Não está. Não está. Tem aqui espessamento da parede com reação inflamatória. Será que é esse? Mas está obstruído. Próximo. Volta. Então, pessoal, esse doente aqui que faz essa coisa aqui, esse doente é cirúrgico. É como se fosse obstrução. Muitas vezes você acha que isso aqui é tumor. O resultado de benigno vem na peça do histopatológico. Você vai colocar ele como tumor. Tem um espessamento concêntrico no sigmoide. Tem dor, mas é um espessamento concêntrico. Está obstruído. Válvula competente. É cirúrgico. E você vai operar como tumor de colo. E vocês clínicos vão dizer assim, tem que operar porque isso é tumor obstruído. Válvula competente. Seco com mais de 10 centímetros. Opera rápido. E está certo, tem que operar rápido. Próximo. E lembrando sempre que as fístulas, elas podem ser internas. Da mesma forma que você pode perfurar livre para a cavidade, você pode perfurar para outro órgão. Para a bexiga, para outro intestino, para a vagina, útero, para outro segmento do colo. Tá? Já vi de tudo. Já peguei paciente chegando no meu consultório, evacuando pela vagina, ou soltando gases pela bexiga, né? Muitas vezes, quando você tem uma fístula colônica, quase não tem sintomatologia, mas você tem que ficar atento nesses pacientes com fístula colônica, principalmente do diagnóstico diferencial de doença de Crohn, que não é incomum. Próximo. E da forma não complicada, o que a gente tem que fazer? Adicionar fibras gradualmente na dieta, psyllium, metilcelulose, ingerir grande quantidade de líquidos, né? Eu acho que isso aqui é o que a gente vai ter em maior quantidade. E se vocês tratarem o doente de vocês com carinho e orientação direito, ele não vai evoluir com uma perfuração próxima, que é o objetivo. Veja só, eu gosto de operar aquilo que tem indicação, aquilo que não tem indicação não é para operar, é para tratar clinicamente, que é o melhor para todos nós. Então, na forma não complicada, responder prontamente aos estímulos intestinais. Gente, eu vou acabar perdendo isso aqui por isso que eu gosto da minha água. Evitar força para evacuar. Lembra sempre da pressão interna. Antiespasmódicos, controle de estresse e exercícios regulares são indicações ou orientações para o tratamento clínico da não complicada. Próximo. Fibras são importantes. Não, vou tirar a fibra. É óbvio que no momento da crise a fibra é ruim, porque a fibra impacta, mas depois, saindo da crise, em orientações, você utilizando fibra de maneira correta para não ter fezes líquidas chegando no sigmoide é o importante. As fezes têm que chegar no sigmoide consistentes, mas não consistentes para impactar no sigmoide, para impactar no reto, para que haja o ato defecatório correto. Próximo. Internação da forma complicada, internação até melhora de 48 a 72 horas, dieta zero hidratação, antibióticos e antiespasmódicos, e se for correto, mais de 2 crises, com complicações de 2, 3 ou 4, indicar, se for o caso, a cirurgia. Próximo. Antibiótico, esquemas, ciprometronidazol, clinda, AMP, amino, metronidazol, cefalosporina, metronidazol. Lembrando, os anaeróbios e aeróbios são fezes, né? São vários germes. Então a gente muitas vezes tratar com uma droga só não tem condições. Tá? Próximo. E a forma complicada? Olha só, abscesso pequeno, antibiótico, resolução, cirurgia eletiva, ou não, melhorou, zerou, primeira crise, ótimo. Observa, acompanha no ambulatório, veja que esse doente é importante para você ter a evolução. Já um abscesso grande, antibiótico, drenagem percutânea é uma, ou drenagem laparoscópica. Mas
Se isso aqui responder em 72 horas diminuindo, tá? Se não responder, cirurgia. Se responder, que eu já vi abscesso de 4, 5 centímetros, reduzir e no ato cirúrgico não tem nada. Mas se não reduzir, muitas vezes drenagem percutânea é indicada. Mas é cada caso. O grande ele não entra naquela classificação já para operar? Pois bem, ele entraria sim, mas depende do doente, tá? Não é todo doente que vai entrar. Eu, como eu adoro operar, você sabe disso, né? Vai depender do doente. Vamos lá. Um senhor, 90 anos, grave, um abscesso grande, sem condições clínicas, esse aí, Maurício, vamos fazer percutânea, não dá. Não. Entendeu? Um garoto novo, 35 anos, crise, com abscesso grande, não melhorou com antibiótico, é sala. Entendeu? É feeling, vai ser dia após dia. Próximo. Vamos lá, aí olha que eu falei, falha de tratamento, mais que 2 episódios agudos acima de 150 anos, um episódio agudo abaixo de 50 anos, suspeita de associação com câncer de colo. Desculpa, pessoal. Dois celulares é uma merda, né? Pacientes imunodeprimidos, a gente tem que operar, não tem outra opção. Próximo. Circunstâncias especiais. Olha aqui, isso aqui eu acho que é muito interessante. Pacientes jovens com menos de 40 anos, 2 a 8% dos casos. Isso aqui tem artigo que fala 10 a 15, tá? Predomínio do sexo masculino. O que a gente vê, e depois eu vou mostrar a estatística minha, de 2014 a 2023. Tá vendo, ó? Masculino. Associada a maior morbidade, maior risco de quadros recidivantes, isso aqui é uma incógnita. Porque eu já vi jovem degringolar rapidamente a evolução e precisar até de colostomia. A gente já fez colostomia aqui em paciente jovem. Por quê? Abriu o quadro com Rinch em 4. Grave, taquicárdio, né? Tem que colocar na sala, resolver. Mas esse aqui é um paciente muito complexo, porque é imunodeprimido por uso de corticoide, quimioterápico, transplante sem renal crônica, né? O curso é muito grave, a evolução é muito rápida. Então, sinais e sintomas muitas vezes ausentes. Você vê aquele paciente gravíssimo e que você, quando palpa, você vê, rapaz, tem ali uma massa e tem um risco aumentado de perfuração. Então, esses aqui e que eu falaria para vocês, tomem atenção. Tome atenção, porque esse pode ser o tipo do doente que vai evoluir por uma cirurgia e que pode ser de madrugada. Próximo. E os princípios gerais, passando bem rápido, né, da cirurgia eletiva, é remover o colo espessado, retirar todo o sigmoide, a zona hipertônica, e fazer a anastomose primária. Se não tiver pus, se, por exemplo, abscesso pequeno que evoluiu, perfuração localizada, esse a gente faz só a ressecção e anastomose. E vocês já viram que a gente faz muito aqui. Próximo. Na cirurgia de urgência, o que a gente faz é a chamada cirurgia de Hartmann. Já ouviram falar? A cirurgia de Hartmann, você retira o sigmoide, faz uma colostomia proximal e fecha o coto distal, tá? A zona literalmente hipertônica. Próximo. Por quê? Porque a gente tem que pensar como cirurgião, e vocês vão ver isso, e vocês têm que saber como clínico, que existem tempos cirúrgicos, 3 tempos, 2 tempos e 1 tempo. Vamos lá. O ideal é que todo mundo seja tratado num tempo. Vamos lá, o paciente chegou grave. Grave, pneu peritônio, Rinch em 4. Ou 3 ou 2 tempos. Significa, você faz a cirurgia de Hartmann, tá?
e num segundo tempo fecha. Então essa é de 2 tempos. Existem outros pacientes, por exemplo, paciente imunodeprimido, que muitas vezes a gente prefere fazer 3 tempos. O que são 3 tempos? O paciente chega, você faz a retirada, ou não faz a retirada, faz uma colostomia e drena o lado do pus, mas uma colostomia em outro lugar, para desviar o trânsito, certo? E aí, num segundo tempo, você vai lá, retira a peça. Num terceiro tempo, você fecha a colostomia. Cirurgia de 3 tempos. 2 e 3 tempos, então é sempre quando tem maior risco de decência. Né? Quando tem maior risco de decência, 2 tempos, maior risco de decência. 3 tempos, o paciente é grave. Tá? Eu acho que a gente tem que pensar dessa forma. 1 tempo, pô, é o melhor para todos, né? Você vai lá, retirou, fechou, acabou. Mas lembrando o seguinte, quando fizer a cirurgia com 1 tempo, uma anastomose dentro da barriga, esse paciente tem que ficar com dieta sem resíduos. Eu preciso da ajuda de vocês, porque isso tem acontecido de maneira errada aqui. Dieta sem resíduos, por 15 dias. Durante 15 dias, até grudar a anastomose, esse paciente tem que ficar com dieta sem resíduos. Por quê? Para não chegar nada lá, para que não haja aumento da pressão, para que não haja a possibilidade de fístula. Próximo. Vamos lá, 3 tempos. Disease, desculpa, esse é 2 tempos. Disease, né, a doença, faz colostomia, num segundo tempo, reconexão ou reconstrução do intestino. Próximo. Tratamento cirúrgico, mortalidade, com ressecção, sem ressecção. O que significa isso? Que o paciente que está muito grave, apesar de você fazer uma colostomia e drenar, muitas vezes você pode deixar doença e esse paciente, apesar da gravidade, evoluir com uma alta mortalidade. Então, qual é a preferência do cirurgião? Cirurgia de Hartmann. Entenderam isso? É só para responder aqui. Próximo. Margem proximal, segmento não inflamado. Margem distal, reto proximal. Está ali, ó, o Hartmann. Não incluir divertículos na anastomose. Não pode ter divertículo. Próximo. Próximo, que aí é técnico. Próximo, técnico. Existe uma possibilidade naquele paciente que tem doença diverticular e que você no ato cirúrgico tem muitas fezes, tá? Porque uma das coisas também que evitam uma anastomose primária é uma quantidade muito grande de fezes do ponto da doença diverticular para cima. Significa uma hipertonia. Então, algumas vezes durante o ato cirúrgico, você pode utilizar a lavagem intestinal. Eu já fiz isso umas 3 vezes. As 3 vezes deram certo, mas é muito complicado, porque, porra, suja tudo. Fezes para tudo quanto é lado na sala cirúrgica. Próximo. Indicações de cirurgia por vídeo robótica, né? Sintomas recorrentes ou após 2 crises, formas crônicas complicadas, suspeita de associação com câncer e formas agudas. Significa, você pode fazer por vídeo e por robô qualquer tipo de cirurgia. Próximo. Agora aqui alguns artigos importantes. Em 2003, vejam só, em 2003, viram a ressigmoidectomia por laparoscopia para a doença diverticular é estatisticamente e clinicamente tem vantagens significantes sobre a ressecção aberta. Por quê? Porque tem muitos que falam, poxa, e aí eu já ouvi isso, clínico, cirurgião falar, poxa, é preferível fazer uma cirurgia aberta. Não. 709 laparoscopias, 17.000 laparotomias, menos hospitalização, menos complicação das cirurgias gastrointestinais, menor índice de complicações, significa laparoscópica é melhor. Próximo. Em 2018, semelhante, que reforçou que a cirurgia laparoscópica tem as suas vantagens em relação à cirurgia aberta. Então,
tem um paciente com doença diverticular, com complicação, né? Doença diverticular complicada, o clínico tem que chegar e falar, ó, quero que faça por vídeo, quero que seja dessa forma. Ah, não, mas eu não tenho essa autonomia. Não, você não tem autonomia, ponto. Vocês são médicos, como nós cirurgiões também, e a gente tem que sempre buscar o melhor para o paciente. O ideal é que sempre seja por vídeo. Próximo. Ou por robô, né? Tratamento cirúrgico, fatores preocupantes da realização da ressecção do intestino, operações anteriores, obesidade, processo inflamatório, sepsis, significa. Tem problemas que no ato cirúrgico podem existir. Por isso que eu resolvi fazer aberta. Mas o melhor é sempre por vídeo. Entenderam isso? O mínimo. Melhor sempre por vídeo. Estatisticamente. Próximo. E hoje surgiu a técnica robótica. E a técnica robótica, né? Hoje, não posso dizer que suplante, que seja melhor que a videolaparoscopia. Não é. Os resultados são muito semelhantes. Tá? Mas acredito que daqui a 10, 12, 15 anos, tudo seja feito por robô. Próximo. E aí, só para vocês terem uma noção, aqui o intestino a gente retirando depois que é feita a laparoscopia, a robótica, próximo. E agora eu vou mostrar para vocês o que eu queria mostrar. A estatística minha, pessoal, de 2014 a 2023. De doença diverticular do colo, foram 182 pacientes. A grande parte do sexo feminino. Vejam bem que a estatística fala que a maioria é do sexo masculino. Tá? Próximo. 121 foram operados de emergência. O que é operado de emergência? Veio para cá, está com dor, etc e tal, tem mais de 2 crises, tem um grande abscesso, tem uma perfuração, emergência. Eletiva. Doutor, eu tive 3 crises. Eu tenho essa tomografia da última semana que eu fui lá no Badim. Existe alguma possibilidade de eu não ter mais crise? Pois bem, aí você prepara o doente eletivamente, uma cirurgia marcada, eletiva. 34% eletivas e 66% emergência. Então é uma cirurgia de emergência. É uma doença de emergência. Próximo. E olha, vejam só as características. 40 pacientes de diverticulite aguda com processo RINT em 3. O que é RINT em 3? Peritonite purulenta. Diverticulite aguda com estenose. Lembra aquele da distensão? 13 pacientes. Doença hipertônica do sigmoide com mais de 2 ou 3 crises. Cirurgia eletiva. 58. Doença hipotônica do sigmoide com sangramento agudo. Uma. Muito mais difícil você operar. Por quê? Porque 80-90% dos sangramentos intestinais param em 24, 48 horas. Entenderam isso? Da doença hipotônica? Geralmente é do colo direito ou transverso. Do colo direito ou transverso. E para. Por isso que é muito raro. Esse doente aqui não parou. Isso aqui é um senhor, 72 anos, que a gente operou aqui, tinha que fazer uma colectomia total nele. Porque não parava. Diverticulite aguda perfurada, olha só, né? Diverticulite aguda perfurada para a vagina, um caso, e diverticulite aguda perfurada para a bexiga, 2 casos. Próximo. Tá aí o nosso gráfico, nossa pizza. A grande maioria, 47%, diverticulite o quê? Aguda perfurada. E aí, nesses casos, a maioria, o que a gente fez? A maioria a gente fez cirurgia de Hartmann. Deve fazer. Na doença hipertônica, 41%. Aquele paciente, graças a Deus, alguém chega e fala assim: você já teve 2 crises, procura um cirurgião. Da próxima vez, quando você vai mais 2 crises, procura Guilherme Cota. Pronto, aí pode vir. Eu fico feliz. Brincadeiras à parte,
Diverticulite com estenose, a pizza 9%, diverticulite perfurado para bexiga 1%, para vagina 1% também, e doença hipotônica 1%. Próximo. E aí, tipos de cirurgia, para vocês entenderem, vamos lá, colectomia parcial do transverso. Guilherme, peraí, a gente está falando de doença hipertônica, mas esse doente teve. Veja só, em geral, 99% das vezes, é sigmoide. Mas você pode ter uma diverticulite perfurada do transverso. Pode. Pode ter uma diverticulite perfurada, fora o sigmoide. Qual é o sítio mais comum? O seco. A borda antimesentérica do seco, simulando apendicite. Colectomia total daquele paciente da doença hipotônica, reto sigmoide 117, com anastomose, fazendo a cirurgia primária. E com colostomia 62. Então, pessoal, complicação grave, 10 pacientes com fístula pós-operatório. Pode acontecer, mas esses acontecem aonde? Aqui, ó. Está dentro da estatística. É de 8 a 10% desses pacientes, com anastomose que podem evoluir. Esse aqui, com anastomose. Por isso que a gente tem que frisar para esse doente orientações de pós-operatório. Dieta, né? Sem resíduos, de preferência líquida ou pastosa, por 15 dias. Tudo coado, batido no liquidificador. É a melhor coisa. Por quê? Porque não chega lá. Vai ser absorvido antes. E a gente não desnutre o doente. Então, pessoal, 0 óbitos em 30 dias. Então, ninguém morreu. Mas não morreu por quê? Porque a gente agiu. Eu não tenho aqui o número de pacientes que a gente não conseguiu agir. E que morreram, por exemplo, no CTI com uma neoperitônia, alguma coisa desse sentido. Não tem. Próximo. E é isso que eu tinha para falar para vocês. Espero que vocês tenham aproveitado alguma coisa. Eu acho que se a gente puder abrir agora para perguntas, eu acho que é uma coisa muito interessante.